Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre áreas molhadas, assim, em geral. Eu vou gerar aqui como fosse um, um edifício, né? Onde esse edifício tem mais ou menos uns 10, colocar aqui uns 15 por 15. E vamos dizer que ele tem aqui uma parede aqui nesse contorno. A parede é uma parede convencional aqui de 15 centímetros, que está vinculada de um pavimento ao outro, né? E aqui dentro dessa edificação, fazer o seguinte, ó, todas essas paredes eu vou colocar dentro do vegetal arquiparede, gente. Por quê? Porque a gente criou o vegetal edificações de entorno para poder diferenciar essas paredes. Mas se você está dentro do seu objeto com todas as edificações de entorno e começar a desenhar a parede nesse mesmo vegetal, quando você quiser selecionar, fica complicado, certo? Quando quiser selecionar por filtro. Então, parede, lembrar de voltar lá para o arquiparede e começar a desenhar por lá. E aí eu vou pegar e vou desenhar aqui como que fosse dois banheiros, tá bom? Como que fosse aqui um banheiro, tá aqui 3,50 de largura, um e outro. Vamos ver aqui se ficou aqui 3,35, né, gente? Quando eu copio, o que que acontece? Ele desconsidera quando eu digo 3,50, ele considera o quê? Da linha de referência de um à linha de referência do outro. Então, ele vai ficar esses 15 centímetros para dentro, então ele retira esses 3,50. Então, se eu quero que a cópia fique, que o espaço interno fique 3,50, eu já tenho que fazer uma cópia pensando aí nesses 15 centímetros, então vou colocar 3,65, 3,65. Né? E vou copiar daqui para cá, vou fazer aqui uns 6 metros, acho que é suficiente, copiando, né? Colocando aqui, e aí eu vou fazer aqui umas quebras. Cuidado que às vezes, mesmo quebrando, ele mantém uns pedacinhos aqui, ó. No meu não manteve. E aqui vou fazer como se fosse dois vestiários, tá bom? É recomendado, né, que vocês mantenham daqui para cá pelo menos aí colocar aqui um anteparo, certo? Um anteparo aqui nesse trecho. E aí eu vou colocar aqui mais ou menos 1,20 m, que vai ser já a lateral aqui do meu box. Tá bom? 1,20 m, 1,20 m. Tô fazendo todo o banheiro aqui do começo, gente, assim, para vocês tomarem cuidado com alguns detalhes, tá bom? Com alguns detalhes aí, vou colocar aqui uma porta aqui, aqui de 80 por 2,10, uma porta no tamanho convencional. Quando eu coloco a porta, eu vou deslocar aqui para o cantinho e depois vou mover os 10 centímetros, que é o tamanho da boneca. Como ela está na mesma parede, é possível fazer o espelhamento, né? E aqui eu vou fazer o banheiro. Aí uma coisa importante, aqui é uma área molhada. Ela tem um rebaixo na laje. Então eu preciso recortar na edificação toda, fica uma laje única. Mas aí eu vou recortar essa laje onde tem áreas molhadas. Eu venho e já faço o recorte aqui e o recorte aqui. Para quê? Para aplicar aqui outra laje que vai ter 2 centímetros a menos que essa. Vixe, essa daqui, inclusive, está com 3, mas né? 2 centímetros a menos que essa e também esteja com um rebaixo de 2 centímetros. Sempre, gente, o plano de referência no topo, tá bom? Lembrem sempre disso. Então, eu vou até pegar as características dessa e vou acessar aqui, vou mudar aqui. Vai ser 18 centímetros. Com 2 centímetros a menos, vou fazer essa laje aqui e aqui. Como é uma área molhada, acho que é interessante a gente aplicar aqui uma trama, que pode ser uma grelha. Ó. Tem algumas grelhas prontas e eu posso explicar como a gente cria grelha. Eu vou botar essa grelha 60 por 60 aqui, né, que ela vai ficar com essa identificação de áreas molhadas. Lembrando que a gente também ainda tem como identificar o assentamento, né, a origem do assentamento do revestimento cerâmico. Clicando ali naquele ponto, ó, nessa opção aqui, ó, vinculado à trama, a gente tem como mover esse pontinho, esse símbolo para cá, né? Ó, e ele entende que o início do assentamento é ali. Se precisar fazer coisas inclinadas, gente, ó, você pode fazer só rotacionar também o ícone.
Mas, enfim. Então, tem essas duas possibilidades, né, de criar grelhas e a laje. Então, assim, esse é o básico aqui do banheiro. Agora, sobre os objetos. Vamos dizer que, assim, eu preciso criar a coluna de sanitários. A gente tem aqui um objeto que é bem interessante para essa situação, que é o objeto, vou escrever aqui cabine. Ele vai aparecer, ó, que é esse objeto aqui. E ele tem vários parâmetros, gente. Eu vou colocar do jeito que ele está aqui para a gente ver, mas assim, ele tem alguns parâmetros que vale a pena a gente mexer para poder configurar de acordo com o que for necessário. Vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui várias cabines, uma do lado da outra. E eu vou colocar essa cabine, essa lateral aqui, se eu não me engano, já está com 1,20 m. Ou eu aumento para deixar nessa mesma largura, ou eu reduzo esse bloco aqui, ó. Posso reduzir aqui manualmente, como posso reduzir lá pelos parâmetros. E também posso já copiar várias cópias daqui para cá. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que isso está no 3D. Gente, ó, como vir para o 3D rapidamente, né? Uma coisa simples que eu já expliquei. Tecla F5. F5, ela mostra tudo, né? Ó, tudo mesmo. Ou você seleciona, faz já o retângulo de seleção, F5, vai mostrar só o que estava dentro daquele retângulo. Então, vamos lá. Então, olha só como tá aqui, tá meio esquisitão, né? Vamos corrigir isso daqui, ajustar isso. Então, a gente pode acessar os parâmetros e ver aqui, ó. Nós temos o quê? Pode ser uma cabine ou pode ser uma divisória de mictório, que é o que a gente vai fazer já já. Aqui eu digo o número de cabines e o que tem dentro da cabine, que é um vaso sanitário. Vou colocar aqui pelo menos umas 4 cabines aqui, certo? Eu vou lá no térreo, né? Como copiou ali para o outro lado, eu vou trazer para cá. 4 cabines, tá bom? Tamanho total, eu vou distribuir também aqui, já coloco aqui. Eu não preciso nem dessa parte, nem dessa placa aqui nesse local, nem dessa. Então, eu posso retirar aqui, ó. Posso retirar no próximo definição aqui de parâmetros, a extremidade da direita e da esquerda. Ou, se eu precisar de alguma, eu mantenho. Como, por exemplo, opa, vou tirar aqui desse outro lado. Vamos dizer que eu não tivesse essa parede aqui, certo? Já fosse a lateral do banheiro, né? Como sendo essa placa. Aí eu tiraria só de um lado, que é aquela que ela encosta na parede. Então, aqui eu tenho como editar isso. E nós temos ainda como modificar aqui alguns tamanhos, como, por exemplo, o tamanho da porta. Ela tá com 80 centímetros. Aqui é como se fosse a boneca, tá com 20. Vou colocar 10 aqui pra gente ver. Ó, ela já foi mais pro ladinho. A gente tem a possibilidade de deixar essa porta abrindo para fora, que aqui, ó. Não, tipo de utensílio, bem aqui, ó, porta, direção de abertura externo ou interno. Então, a gente também tem como modificar, mas para ser interno, você tem que tomar cuidado com a profundidade da cabine, que aqui tá 1,20, né? Se for interno, ou tem que ser maior, né? Mas aí você vai ver também o que sobra de espaço aqui. No meu caso aqui está confortável, né? Dá para eu manter esse tamanho. Ou também você pode mudar o tamanho da porta aqui. Como não é uma cabine para deficiente físico, eu tenho como reduzir aqui o tamanho para 60 centímetros, por exemplo, né? De largura, tá certo? Então, nós temos aqui esse elemento que ele é bastante útil e que a gente pode ainda ajustar mais algumas coisas, né? Então, nós temos aqui, ó, ele vem todo como se fosse de madeira, né? E tem aqui também alguns elementos aqui que eu costumo modificar. Por exemplo, o tamanho total eu coloco geralmente 2 metros. 2 metros. E aqui, ó, tem uma distância do piso para o início da placa. Isso é importante para poder lavar o banheiro e essa água escorrer. Então, pode manter do jeito que está aqui. Isso aqui é da lateralzinha. Tá aqui as mesmas dimensões desse lado de cá. Ok. Então, assim, já estou ajustando aqui algumas coisas. Ele tem, ó, como que fosse uma estrutura metálica aqui, né? Que às vezes, se for de madeira, como é o caso aqui, a gente precisa dessa estruturazinha para poder dar um suporte aqui, né? Para poder fixar essas partes. Mas a gente tem como
retirar esse elemento, sobretudo se for assim, uma placa de granito, né? Não precisa daquele elemento. E eu acho que é tipo de vaso, de piso, tipo de utensílio vaso. Já me esqueci onde é que eu tiro aquilo ali. É aqui. De piso, ó. Armado em cima é quando ele tem aquele elemento. De piso é quando ele, ó, ele retira, ele entende que a fixação vai ser nessa placa aqui, tá bom? Ó, acho que eu retirei o vaso sanitário, né? Acho que eu retirei ali para ele não aparecer em 3D. E assim, por fim, gente, eu recomendo que vocês utilizem o quê? Ó, como é um estudo preliminar, ainda não tem essas definições desses materiais. Então, aqui em representação 2D, ó, aliás, em superfícies, eu tiro todas as superfícies e deixo tudo branco, sabe? Para poder ficar mais uniforme. No máximo, a porta, eu coloco um branco diferente, que é esse branco titânio, e o restante deixo o branco polido, porque fica mais limpo, principalmente quando a gente gera fachada, sabe? Olha só como fica mais limpinho, mais organizado aqui dentro do banheiro, como se fosse PVC, tá bom? Mas se for outra placa, uma placa de granito, então você pode aplicar um cinza, alguma coisa assim, mas assim, isso é o de menos. Então, tem esse elemento que daqui você iria só espelhar, né, aqui para o outro lado. E uma coisa interessante é que esse mesmo elemento, ele pode ser utilizado aqui no banheiro masculino da seguinte forma. Eu venho aqui e vou indicar aqui logo no início, né, nas definições iniciais, que ele é uma divisória de mictório e que dentro vai ter aqui mictório, né? Então, venho aqui, eu também se tiver, vou tirar aquela última divisão, ele vai ser também de piso, e aqui a gente também tem como editar aqui as dimensões dele, ó. Então, ele já vem aqui com o tamanho correto, e a gente tem como ajustar esse tamanho aqui, ele vai distribuindo esses mictórios aqui, ou a gente tem como travar essa largurinha da cabine, que eu acho que é bem aqui, em espaço mínimo, que é aqui, ó, ele tá com 84, vou estar com 60 centímetros, muito imprensadinho, né? Deixar 80 aqui, ok? E aí tem como você ajustar também essa largura e essa daqui, ó. Tá aqui 80 por 80. Então, assim, é o mesmo objeto que você já resolve aí muita coisa, né? Porque às vezes eu vejo muita gente modelando cada paredinha dessa, fazendo com porta. E por que é importante fazer assim? Né? Poderia ter feito uma parede e uma porta aqui, mas essa porta vai entrar no quadro de esquadrias. E no caso aqui, essas portas elas não entram no quadro de esquadrias, né? Isso aqui é um elemento à parte que é incluído depois. E aí se faz um detalhamento independente, certo? Então, esse aqui é um objeto que eu considero interessante porque o de vocês tem muito. Agora, no caso de chuveiro, ele não tem dentro dos parâmetros dele a opção de ter chuveiro, né? Vocês viram que só tem mictório, ou vaso, ou desligado. E quando a gente também desliga, ele desliga de todos. Mas se for o caso de fazer, vamos dizer, algum desses com chuveiro, como se fosse dois com sanitários, 2 com chuveiros, a gente precisaria realmente criar 2 separados. Eu vim aqui, diria que eram só 2 cabines, e depois eu copiaria daqui para cá, e aí nessas aqui eu deveria dizer que era desligado, que aí ele fica sem nenhuma coisa dentro. Como não tem a possibilidade de colocar o chuveiro já nele, aí a gente colocaria um chuveiro como um bloco à parte. E aí o chuveiro é um objeto meio estranho aqui dentro do ArchiCAD, né? Ele só tem aquela possibilidade de um chuveiro todo rebuscado, que nem sempre é o que a gente utiliza mais usualmente, mas vamos ver aqui o que a gente tem aqui de possibilidade. Dentro de cabine, né, a gente também tem essa cabine aqui, gente, ela é mais para um banheiro assim doméstico, né, que é a cabine de vidro, certo? Não usem essa daqui para banheiro de vestiários não, tá bom? Então, não recomendo essa cabine aqui. Mas tem, deixa eu ver aqui, o chuveiro. Por isso que eu recomendo usar aquela cabinezinha. Aí tem esse chuveiro aqui.
né? Que ele é muito cheio de detalhes, tem toda uma estrutura externa aqui, tá bom? Tem alguns chuveiros aqui, gente, esse aqui seria interessante, mas é um chuveiro da internet, tá vendo? Ele tá vindo aqui, você tem como descarregar esse chuveiro aqui e incorporar o seu projeto. Mas quando a gente descarrega, a gente gera um arquivo um pouco mais pesado, porque a gente tem que salvar com PLA. Ou então, assim, você pode criar sua biblioteca interna, importando esses objetos externos para poder incorporar o seu desenho. E aí eu posso fazer uma aula só sobre isso, sobre objetos externos. Mas, dentro do que se tem aqui do ArchiCAD, internamente, a gente tem essas possibilidades aqui. Vou usar esse aqui como um exemplo. E aqui eu venho, ó. Por que ele está só com essa representação, gente? Também por causa do OVM, tá bom? O OVM aqui está configurado, que é opções de visualização do modelo, para um nível de detalhe baixo, tá bom? Isso aqui para itens da biblioteca, tá bom? Então, a gente tem como modificar aqui, ou dentro do próprio objeto, você tem nas configurações deles, ó, o tipo de símbolo, você pode colocar um símbolo detalhado, que aí ele vem assim com essa representação, né? Que pelo menos em planta vai ficar bom. Então, se essa cabine aqui tem, acho que tem 1,20 m ela, né? Vou colocar com 60 daqui para cá e aqui eu copio daqui para cá. E assim, ó, fica mais coerente aqui esse banheiro, né, de vestiário com essas características aqui, ó. Acho que o meu chuveiro aqui foi muito alto, alguma coisa assim, que ele não pegou aqui. Tá no zero, no pavimento térreo. Ok. Deixa eu ver a representação em 3D também completo, que eu tinha botado só 2D, né? Não tá aparecendo ainda. Deixa eu ver aqui por quê. Mais um detalhe com relação aos objetos, principalmente se for objeto fixo e for objeto de mobiliário, né? Os objetos fixos, gente, sempre tomem o cuidado de mantê-lo no vegetal fixo e sanitário. Ó, vegetal aqui, ó, fixo e sanitário, tá bom? E os objetos de mobiliário em geral, né, que são móveis, vocês vão colocar nesse daqui que é o eletrodoméstico imobiliário, tá bom? Mas o fixo e sanitário, que é bancada, vaso sanitário, tudo que requer instalação hidrossanitária, mantenham naquele vegetal, porque eles têm que estar presentes sempre, em todas as plantas. Mas nem todos os objetos, como é o caso do mobiliário, a gente precisa apresentar o layout em todas as plantas. Então, a gente tem possibilidade de criar combinações de vegetais para retirar o mobiliário de umas plantas, mantendo o fixo e sanitário. Então, assim, essas dicas básicas sobre áreas molhadas são as que eu tenho. Com relação ao chuveiro, vou só ver o que pode ter acontecido, mas eu recomendo a inclusão dessa forma. Pessoal, assim, complementando um pouco mais aqui sobre os objetos do banheiro, a gente tem ainda aqui as bancadas, né? Então, a gente vem aqui em carregar bloco, e você pode escrever bancada aqui. Aqui nós temos a opção de bancada 1 cuba, 2 cubas, a de banheiro, a de cozinha, mas tanto essa como essa já resolve para a maioria dos casos. Porque aqui dentro dos parâmetros a gente tem como indicar o número de cubas. Diferença é que nessa já tem só uma, né? E aí eu vou inserir essa daqui, ok? Aqui, ó, uma bancadinha. Vou rotacionar para poder ficar na localização correta, posicionar, né, alinhando com o apoio aqui nessa parede lateral e atrás. E assim, a largura a gente até pode alterar por aqui, mas ela aumenta para os dois lados. Então, o interessante é você medir o espaço que ela vai ocupar e atribuir aqui 265, né? E daqui você pega e posiciona ela no local correto. Além disso, você pode alterar aqui o número de cubas, vou colocar aqui 4 cubas. E tem a possibilidade de você usar a cuba retangular, né? Se fosse uma bancada de cozinha, era só usar a cuba retangular, que esse mesmo objeto já resolveria. No nosso caso aqui, deixa elíptico mesmo, né? Vou colocar aqui 4 cubas, tá bom?
E vamos ver aqui como é que ficou e que parâmetros a mais a gente pode editar. Acessando aqui, olha só como ela ficou. Então, ela tem a parte frontal, a parte de trás, né, o espelho da frente, o espelho de trás, a bancada, e ela fica assim com essa visualização. Também, gente, isso aqui se refere ao OVM, né, a opção de visualização do modelo, que está com nível baixo de detalhe. Você pode colocar completo aqui para poder visualizar direitinho. E ainda é possível também editar os materiais de bancada, da torneira, tá bom? Tem como escolher alguns padrões aqui de torneira também, mas pode até deixar sem nenhum. Às vezes a torneira faz pesar um pouco o arquivo. Mas enfim, você tem essas possibilidades aí de modificar. Os tamanhos também podem ser modificados por aqui ou por aqui, pelo posicionamento e pré-visualização. Então, vou dar um OK aqui. Olha só, a visualização já fica, né, melhor. E em planta, a gente tinha, ó, tirei a torneira, mas caso queiram, podem manter também. Então é isso, gente. Se você tem banheiros iguais, né, você pode só espelhar, né, esses objetos que são iguais para agilizar aí o seu trabalho. Lembrando de posicionar sempre no local correto, ok? Então, sobre objetos de áreas molhadas, era isso. Até mais!